Vamos abrir em 1 João, capítulo 5. E você que está assistindo de casa, no YouTube, né, que vai ver essa gravação, abra aí sua Bíblia também, tá? Abra aí sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Vamos lá? Quantos já abriram? Amém? 1 João 5,14. Olha o que fala. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Amém? Então, o que acontece? Antes, na introdução desse tema, sobre quando Deus não responde a oração, a gente precisa, antes de tudo, estabelecer duas premissas, dois princípios, ok? Vamos lá? O primeiro princípio é o seguinte: Deus é bom, tolerante e paciente. Fala para quem está do seu lado assim: Deus é bom, tolerante e paciente. Romanos 2 fala sobre isso. Por acaso vocês ignoram a bondade, a tolerância e a paciência de Deus, sabendo que a sua bondade leva ao arrependimento? Paulo escrevendo. Então, quando for falar aqui sobre os motivos que Deus pode não ouvir ou não responder a oração, tenha sempre em mente de que Ele é bom, de que Ele não vai deixar de ouvir uma oração porque Ele é mau, ou Ele vai deixar de ouvir uma oração porque Ele é intolerante, ou porque Ele é impaciente. Saiba que sempre Deus nos dá uma chance. Todos os dias Ele nos dá uma chance de mudar, uma chance de nos arrepender, uma chance de buscarmos a Ele. Certo? Todos os dias Ele nos dá uma chance. Porém, nós vamos ver que Deus, Ele sempre alertou, em todo o Velho Testamento, em todo o Novo Testamento, Jesus falou sobre isso: arrependam-se enquanto há tempo. Então chega um momento onde Deus Ele cessa de liberar misericórdia, Ele cessa de liberar a tolerância, e Ele fala: agora em diante, eu já te dei todo o tempo que você precisava, mas você não se arrependeu. Certo? Então tenham sempre isso em mente. O quê? Deus é bom. Certo? Qual é a segunda? Deus é tolerante e Deus é paciente. De novo, vamos repetir. Deus é bom, Deus é tolerante e Deus é paciente. Então, tudo, quando se trata da vida com Deus, é baseado em princípios, ok? Repita comigo assim: princípios. O mundo espiritual, ele possui princípios, ok? Então, vamos lá. Qual é o segundo princípio? O primeiro é que Deus é bom, tolerante e paciente. O segundo é que Ele é onipresente, certo? Então, Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Então, isso dá para a gente entender que Deus Ele está presente sempre que alguém ora. Sempre que alguém ora, e também quando não ora, a todos os momentos, Deus está presente ali, né? Porque Ele é onipresente. Mas nem todas as orações chegam até a Deus como incenso. Tá? Então, em Salmo 41 e também Apocalipse 5, a Bíblia vai sempre retratar a oração como incenso. Quantos aqui já viram incenso na vida real, assim, numa casa, né? Numa loja, né? Geralmente está muito associado com misticismo, né? Hoje em dia, o incenso. Mas no Antigo Testamento, principalmente, o incenso era muito usado, né? No tabernáculo, nas orações, na adoração. E o que é que o incenso ele representa? Né? A gente sabe que o incenso é algum tipo de produto que ele é queimado e ele solta um cheiro bom e agradável àqueles que estão à volta, né? Que estão naquele ambiente. Então, quando a gente entende como é que o incenso funciona, a gente percebe que a nossa oração deve ser assim. Ela deve ser fruto de uma vida entregue a Deus como sacrifício e que o agrada. Então, por que a oração é retratada como incenso? Porque ela agrada a Deus. Que nem o pastor Brad Fluke, né? Quando ele veio aqui, ele é americano, e ele fala bem assim: eu acho que Deus
é aracajuano, né? Ele fala assim, né? Ele com sotaque. Eu acho que Deus é sergipano, porque a Bíblia fala que Deus ele gosta do cheiro, né? O cheirinho. Então, Deus ele gosta desse cheiro que as orações levam até ele, né? Então, vamos agora analisar, tá? Os casos onde Deus ele não escuta uma oração. Por que a gente vai analisar isso? Para que você possa, na sua vida, corrigir. Se você talvez esteja praticando alguma dessas coisas. Tá bom? Vamos lá? Amém? Vamos lá? Preparado? Deus... Gente, é muito importante vocês terem papel para anotar, tá? Ou anotar no celular. Vocês não vão gravar isso, ou pelo menos toda a mensagem vocês não vão gravar. Então anota. Deus não responde à incredulidade. Tá? Vou repetir de novo. Deus, ele não responde à incredulidade. O que é incredulidade? Quem pode dizer o que é incredulidade? Falta de fé. Certo? Deus, ele não vai responder uma oração feita sem fé. Quando nós oramos, nós precisamos carregar a nossa oração com fé. Certo? Vamos para Deuteronômio, capítulo 1, versículo 25. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 1, é o 5º livro da Bíblia. Versículo 45, na verdade. Deuteronômio 1, 45 fala o seguinte. Vou esperar um pouquinho vocês acharem, tá? Quem está em casa aí, ó, assistindo no YouTube, Deuteronômio 1, 45. Quem encontrou? Amém? Olha o que fala. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Vou repetir de novo. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Esse texto, o contexto dele, está falando sobre a história dos 12 espias. Quantos lembram a história dos 12 espias? Deus ele promete a terra de Canaã ao povo de Israel. Ele fala bem assim, e Moisés prepara 12 espias para irem analisar a terra, para voltar com um relatório, certo? Então, ele manda esses 12 espias, e desses 12, apenas 2 voltam com um relato de fé. 10 desses 12 espias voltam com um relato de incredulidade. E você vai sempre perceber que a incredulidade, ela está sempre relacionada ao olhar natural das coisas. A incredulidade é quando você olha para uma situação na sua vida e você apenas enxerga o natural. Você não leva em consideração o que Deus fala acerca daquela situação. Às vezes é uma situação de doença. Deus fala que existe cura, mas você apenas olha para a doença. Deus fala que existe prosperidade onde há miséria, mas você apenas enxerga a miséria. E não consegue enxergar além disso. Tá? E esses 10 espias, eles voltam com um relato de incredulidade, falando, eles são gigantes, eles são fortes, eles vão nos esmagar como gafanhotos. E o que acontece? O povo de Israel, ele acredita nesse relato, ele crê nesse relato, e começa a murmurar contra Deus. Ah, porque nos trouxe até aqui, era melhor ter ficado no Egito. Ah, não, você promete uma terra dessa, mas eles vão nos esmagar, e começa a murmurar. Então você pode anotar isso também, que a murmuração, reclamação, é sinal de falta de fé. Tá? Uma situação acontece, reclama. Por que reclama? Porque não está crendo que Deus vai fazer algo acerca daquilo. Ok? Então, o que acontece? Nossas orações, elas devem estar regadas com fé. O que é que a gente pode aprender com essa situação dos 12 espias? Que quando a gente perde a fé em Deus, a gente começa a murmurar diante das dificuldades. E então, as nossas orações, elas passam a estar carregadas de incredulidade ao invés de fé.
E o Senhor não responde à incredulidade. Amém? Você está em fé? Seu coração está cheio de fé? Você está enchendo o seu coração de fé? Lendo a palavra de Deus, se expondo à palavra de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Aqui nessa noite vocês estão fazendo isso. Vocês estão... Ai, meu Deus, que é a palavra? Expondo. Vocês estão expondo o coração de vocês a um ambiente com fé. Tá? A um ambiente de fé. Então vamos agora para Mateus, no capítulo 13. Tá? Mateus 13, no versículo 58, fala o seguinte. Olha que interessante, gente. Vamos para o versículo 54. Você vai entender um pouquinho. O que acontece? Jesus, ele é a imagem perfeita de Deus, certo? Então, sempre que você ouvir algo sobre Deus, que você não enxerga em Jesus, é mentira. Tudo que você ouvir sobre Deus tem que estar refletido na vida de Jesus. Amém? E esse fato de que Deus não responde à incredulidade, nós vemos na vida de Jesus. Vamos para o versículo 54, olha o que fala. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e dos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então Deus, ele não vai responder à nossa incredulidade. Precisamos encher o nosso coração com fé, porque fé é o que agrada a Deus, assim como o incenso, ele agrada aqueles que estão à sua volta. Por isso, quando você orar, carregue a sua oração de fé. Carregue a sua oração sabendo que Deus está te ouvindo. Sabendo que se aquela oração ali está em linha com a palavra dele, como lemos em 1 João, ele vai estar ouvindo e você vai ter certeza que você vai ter dele o que você está orando. Amém? Vamos para o segundo tipo agora. Qual é o primeiro tipo de oração que Deus não responde? A oração feita sem fé. Certo? O segundo, Deus não responde aos que ignoram as suas instruções. Ou seja, ele não responde aos que não ouvem a sua palavra. Vamos para Provérbios, capítulo 1. Provérbios 1, versículo 28. Olha o que fala. Então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Por quê? Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem ouvir, viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Irmãos, vocês ouviram isso mesmo que eu acabei de ler? Eu vou ler de novo. Mas quem me ouvir, viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Quando a gente expõe nosso coração à instrução do Senhor, à instrução da palavra, nossa vida, ela gera resultados.
as nossas orações são ouvidas. O Senhor está atento às nossas orações. Provérbios falou sobre isso. Então, nós não podemos ignorar a palavra de Deus em nossas vidas. Lá no Salmos, no capítulo 95, no versículo 6, fala o seguinte: venham, olha isso, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, repita comigo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Repita comigo, se ouvirmos a sua voz, não endureçam o coração. O que é isso, irmãos? É quando você vem para a igreja, e aí o pastor está pregando, alguém está pregando aqui na frente e fala: "Oi, gente, isso aqui não é o que Deus tem para a sua vida. Você precisa se arrepender, você precisa mudar." E você, no momento, você não endurece o coração. O que é endurecer o coração? É fazer assim: "Não, o pastor está errado. Não preciso mudar não. Não vou ouvir o que ele está falando não." Ou então ignora. Isso é besteira, nada a ver. Isso é endurecer o coração. Nós precisamos ter um coração humilde diante de Deus. Quando a gente ouvir algo aqui, muitas vezes algo que a gente não quer ouvir, seja paciente, seja bondoso, perdoe. A gente deve abrir nosso coração, se analisar, falar assim: Senhor, eu realmente preciso rever isso na minha vida. Amém? Então Deus, Ele não ouve. Perceba que Ele fala, né? Que Ele advertiu, visto que eu os adverti, mas vocês não me ouviram. Então Deus, Ele é tolerante, Ele é paciente, Ele fala, Ele corrige, Ele adverte, mas chega uma hora que Deus para de advertir. A gente para de dar ouvidos a Ele. E a partir desse momento, nossas orações, elas perdem toda a alegria diante do Senhor. Elas não vão mais carregadas de fé, elas começam a ir carregadas de desejos enganosos, de desejos egoístas, que vai ser uma das coisas que a gente vai ver mais para frente, tá? Então Deus, Ele não ouve a incredulidade, e Deus, Ele não ouve aqueles que ignoram suas instruções. Amém? Amém? Vamos para o terceiro? Deus não responde ao que não ajuda o seu próximo. Estava falando com isso sobre Nayan hoje, não foi, Nayan? No carro. Deus, é impressionante como Deus, ele vai nos tratar da forma que nós tratamos o nosso próximo. Em alguns aspectos, não em todos, porque Deus, Ele é melhor, superior, mais bondoso do que nós, amém? Mas perceba que na oração do Pai Nosso, Ele fala bem assim, Jesus ensinou: perdoa aqueles que nos ofendem, como nós temos perdoado que nos têm ofendido. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que nos têm ofendido, certo? Em outro texto na palavra também, se eu não me engano, acho que é em 1 João também, que fala: se não perdoarmos aos nossos irmãos, Ele também não perdoará os seus pecados, certo? Está em 1 João mesmo? 1 João 3, ok? Então, se nós não perdoamos, Deus não nos perdoa. Se nós não ajudamos aqueles que vêm pedindo algo a nós, quando nós formos pedir algo a Deus, Ele não vai nos ajudar. Então, precisamos generosidade. Mas a gente precisa, tipo assim, nós como cristãos, nós temos que entender, eu estou todo atrapalhado nas palavras, nós temos que entender que nós somos sal desse mundo. Nós somos chamados para fazer diferença. Lá, se eu não me engano, em Tiago, capítulo 1, fala bem assim: a verdadeira religião que agrada a Deus é ajudar ao pobre e à viúva, ajudar o necessitado. E é algo que, com o tempo, a igreja de Deus acabou perdendo esse lado de ajuda ao oprimido, ao necessitado. Porque da mesma forma que Deus ajuda a sua igreja foi chamada para ajudar
aqueles que estão em necessidade nessa terra, a sermos respostas de oração. Eu estava assistindo uma pregação ontem e um pastor falou isso, o pastor Anderson Silva. Ele disse bem assim, que ele estava num caixa e ele viu uma senhora com seu neto ou seu sobrinho comprando um saco de batata doce. E ele pensou na hora, né? Ou ela está querendo fazer um prato muito específico, ou ela está passando necessidade, para só chegar no supermercado e comprar só um saco de batata doce. E ele percebia que ela era uma senhora simples, e ele ficou com medo de chegar oferecendo ajuda, porque muitas pessoas são orgulhosas, né? Você chega, você está precisando de alguma coisa, né? De ajuda, e a pessoa, não preciso de nada não, né? E rejeita a ajuda. E na hora que aquela pessoa saiu, ele se arrependeu. E ele falou assim, poxa, agora o Senhor vai ter que achar outra pessoa para ajudar essa mulher. Eu pequei. Eu deveria ter sido resposta de oração de Deus para aquela mulher. Talvez aquela mulher orou naquele dia, Senhor, não tenho nada para comer, estou indo comprar só um saco de batata doce. E ele poderia ter sido a resposta de Deus para aquela mulher. Então, quando nós recusamos ajuda, recusamos ajudar os necessitados, recusamos nos envolver com as pessoas em suas necessidades, quando nós não dedicamos tempo para estender a nossa mão a alguém necessitado, nós devemos saber que nossas orações não serão ouvidas por Deus. E isso é algo sério. Então, você ler a Bíblia, participar dos cultos, cantar louvores, fazer tudo isso, mas se você não for capaz de ajudar os que precisam de ajuda, Deus fará o mesmo com você. Ele não ajudará você em momento de ajuda. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra que diz isso. A palavra de Deus, ela diz isso. Provérbios capítulo 21, versículo 13. Olha o que fala. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Uma coisa que a palavra de Deus deixa claro para nós é que Ele sempre nos tratará da mesma maneira que tratamos o nosso próximo. Então, o verdadeiro cristão, ele não apenas fala contra a injustiça, mas ele também age. Muitos hoje estão acostumados assim, é um absurdo o que está acontecendo nesse país, os necessitados, aqueles em situação de vulnerabilidade, que são estuprados, maltratados, assassinados, né? Muita gente se revolta, reposta no Instagram, né? É muito fácil hoje, né, você chegar no Instagram e fazer parte do movimento ali. Uma pessoa vai lá e bota assim, uma pessoa no chão, passando necessidade, fome, aí bota bem assim, nossa, que absurdo, olha como está a situação. Aí um monte de gente vai lá e reposta, olha como está absurdo, olha como está a situação. Agora eu vou perguntar, se alguma dessas pessoas parou algum momento para ajudar alguém. Vá perguntar se alguma dessas pessoas, quando passa na rua e vê alguém necessitado, para perguntar se está precisando de alguma coisa. Ou essa pessoa se envolve em algum trabalho missionário, em algum trabalho social. Raramente a pessoa vai estar envolvida. Então, nós como cristãos precisamos nos atentar para isso. Amém? Então, Deus não responde à incredulidade. Deus não responde às pessoas que rejeitam suas instruções, e Deus não responde àquele que não ajuda o seu próximo. Vamos para mais um? Ou tá bom por aqui? Fala assim, Felipe, tá bom já. Já tem muita coisa que eu preciso ajustar na minha vida. Vamos para mais um. Deus não responde a quem não honra o seu cônjuge. 1 Pedro, vamos lá, não vou ficar na minha palavra não. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha o que fala. Vamos para o versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece,
beleza demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Quantas santas mulheres temos aqui nessa noite? Vou repetir de novo. Quantas santas mulheres temos aqui? Amém. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, quantos maridos temos aqui? Maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e como co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, desonrou sua esposa, desonrou seu cônjuge, saiba que entre você e Deus tem uma parede, e Ele não vai ouvir as suas orações. Suas orações vão estar batendo no muro e voltando. Tá? Tá liberado o alerta, né? O aviso. Mas isso não significa que no seu relacionamento não possa haver problemas, desentendimentos, às vezes até uma briguinha ali, né? Não, você tal. Acontece. Mas a verdade é que a gente precisa, o mais rápido, eu ainda não, né? Porque eu não estou casado, mas eu já estou querendo aplicar o que eu vou aplicar no meu casamento à minha mãe. Eu aprendo muito com meu pai, tá, gente? Meu pai não é querendo só porque é meu pai, não, mas ele lá em casa, sempre que às vezes até acontece o problema, é para poder, tipo assim, nos orientar a tratarmos nossa mãe, a cuidarmos dela para que ela não se canse, para que ela não fique com dor de cabeça. Até hoje, antes de chegar no trabalho, ele deu uma chamada na gente, viu? Antes de chegar. Se chegou, estava tudo em paz, mas ele tinha dado uma chamada. Então, o que acontece? Vai acontecer, né, problemas e tal. E para você que é solteiro ainda, né, olha para sua mãe e começa a exercitar com ela, né, o que você quer exercitar quando você se casar futuramente. Começa a honrar, começa a respeitar, a servir. Amém? Amém. Pegaram, né? Mas quando você tiver uma situação dentro de casa, um problema, uma discussão, tenta resolver o mais rápido possível. Né? Chega ali, senta, conversa. Porque aí, fala assim, olha amor, vamos sentar aqui, porque as minhas orações têm que chegar até Deus. Eu tenho muita coisa para pedir e a gente precisa resolver isso aqui. Entendeu? Senta ali, resolve o problema. Na palavra também fala para os irmãos, né? Quando você tiver um problema com seu irmão e você for adorar a Deus, para ali a adoração e vai resolver seu problema. Porque não adianta nada, gente. Tá ali, Deus é lindo e tal. O amor ali, né, para Deus, mas com seu irmão tá tudo um destroço, um bagaço, entendeu? Então, a nossa vida cristã é vertical com Deus, mas horizontal também, com nossos irmãos. Amém? E por último, tá? Então, incredulidade, ignorar as instruções, tá? Precisamos ouvir as instruções do Senhor. Terceiro, qual é o terceiro? Aos que não ajudam os pobres. Deus não responde a quem não honra o seu cônjuge. E por último, Deus não responde a orações egoístas. Eita! Muitas vezes a gente fica frustrado porque a gente vai diante de Deus, aí fala, Senhor, por favor, Pai, me dá um aumento. Senhor, faça com que apareça o dinheiro ali na minha conta. Senhor, eu quero ganhar aquele carro, Pai. Faz Senhor, de algum jeito que eu ganhe aquele carro, ou que eu vá morar naquele apartamento. Senhor, ou que eu receba mais, Pai. Chegar uma bênção aí para mim. Não é errado você pedir coisas assim a Deus. Só que, se Ele vai responder ou não, vai depender do motivo que você está pedindo. Porque você pode muito bem ter a sua Lamborghini, a sua Ferrari, dirigir ali, aí.
com o ar batendo no seu rosto, e você, "Oh, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho um carro top de linha, que quase ninguém tem. Muito obrigado, Senhor." Mas você está ali, você para em um lugar, você desce, e você não se vê como melhor que ninguém. É só o seu carro. Agora o contrário é, você chega lá com o carrão, aí você para numa lanchonete ou no restaurante, aí você sai se achando toda por causa do carro. Ou então você quer um apartamento maior para poder, quando as pessoas chegarem na sua casa, elas verem que o seu é maior que o delas. Ou então você está querendo uma promoção para poder você fazer uma viagem top, para poder comprar mais coisa para dentro de casa, coisas egoístas. Deus, Mateus 6 fala que se a gente coloca o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Deus não tem problema nenhum em dar um Camaro para você. Deus não tem problema nenhum em te dar um casarão, não tem. Deus é o Deus do ouro e da prata. Todos os patriarcas e as famílias que honravam a Deus no passado, elas foram enriquecidas abundantemente. Mas o coração dessas pessoas, não estava nessas coisas. Amém? Então, o que é que a gente pode pegar assim de aprendizado? Só tem mais uma coisa, rapidinho, antes de eu fechar. Essa questão de oração egoísta pode até mesmo ter a ver com sofrimento. Olha o que Deus me mostrou na palavra. Quantos já ouviram falar do espinho na carne de Paulo? Já ouviram, né? Se você for analisar a palavra, a primeira menção de espinho na carne, tal, você vai ver que ela se tratava de uma pessoa enviada por Satanás. Aquela pessoa, sabe? Todo mundo aqui já teve uma pessoa assim que persegue você, que fica ali no seu pé e parece que você ouve uma palavra sobre paciência no domingo e ela vai testar na segunda a sua paciência. É uma pessoa assim que está ali realmente para tipo assim, ser usada, sabe? Essa pessoa era o que Paulo estava passando. Era o espinho na carne de Paulo. Aí o que é que ele fez? Orou. Não foi? Ele chegou, ele fala, pedi não sei quantas vezes para que Deus me livrasse do espinho na carne, dessa pessoa, desse enviado de Satanás. E o que é que Deus respondeu? A minha graça te basta. Então Deus não retirou o espinho na carne. Então, às vezes, tem algo na sua vida que está sendo difícil, e você vai orar para acabar, mas não é o momento de acabar. Não estou falando aqui de doença, porque Deus não trata ninguém com doença. Tá? Não é a vontade de Deus falar assim, eu vou tratar sua fé, ou vou tratar seu caráter colocando a doença em você. Deus não faz isso. Jesus, quando os doentes chegavam, ele curava. Então Deus não faz isso. Jesus alguma vez colocou doença em alguém? Nunca, só tirou, né? Então Deus não coloca doença, tá bom? Mas às vezes tem situações, uma pessoa, uma situação no trabalho, uma situação na família, que está gerando talvez um desgaste, mas aquilo ali está servindo para você amadurecer, para você crescer, para você aprender a perseverar, para você até mesmo aprender a amar aquela pessoa. Sabe? Se você tem essa pessoa agora que eu estou falando para você e somente está pensando nela, né? Tem algumas pessoas aqui que eu sei que a mente está ali, pensando nessa pessoa. Começa a olhar para ela como um teste para você aprender a amar quem te persegue. Tá? A palavra de Deus fala sobre isso. Sobre abençoarmos os que nos perseguem. E essa é a vontade de Deus, irmãos. Para que a gente possa ter uma vida de oração saudável. Uma vida de oração eficaz. Então, vamos ficar de pé? Já encerramos aqui. Vou só fazer a finalização. Tá, então, o que é que a gente pode sair daqui hoje praticando? Tá? Praticando, assim, acima de tudo, para dar uma resumida, né? Lá em Josué, no capítulo 1, fala o seguinte, versículo 8. Olha o que diz. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então, a incredulidade, ela se resolve
com meditação na palavra de Deus. Ouvir as instruções do Senhor e segui-las se resume a seguir a palavra de Deus e a se expor a ela, meditar nela. Ajudar o seu próximo se resume em você seguir o que está na palavra de Deus. Honrar ao seu cônjuge se resume em você seguir o que está na palavra de Deus. Então ela é o manual que Deus deixou para nós. Se a gente segue a palavra de Deus, assim, vou fazer uma coisa, surgiu alguma coisa na minha vida, uma situação, um problema. Se você só parar 5 segundos para falar assim, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Só fazer essa pergunta. Muitas coisas na sua vida vão se resolver. Só se perguntar. Uma pessoa chega e faz, ei, assine aqui esse contra-cheque aqui para poder... Ou então, assine aqui esse contrato que está dizendo que o valor é outro, só que o valor, na verdade, é maior e a gente vai ficar com a parte. Aí você para e faz. O que a palavra de Deus fala sobre isso? E aí você para, analisa o que você vai fazer e decide se o que você vai querer para a sua vida é vida ou é morte. Se é bênção ou se é maldição. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor, muito obrigado.